Olá, meus amigos. Sou Luiz Carlos Marota Júnior, autor do site Recognição, e quero hoje explanar sobre pedagogia transpessoal e neuroeducação. O que significa esse trabalho que envolve o conhecimento, a aquisição de conhecimento, consciência do professor, toda a parte docente que hoje está totalmente alienada às melhores metodologias, técnicas. O que significa a pedagogia transpessoal e neuroeducação? É uma fonte de estudo inesgotável sobre o comportamento humano no que tange aos processos pedagógicos. E acontece que os professores, eles padecem do mesmo mal dos alunos. Existe uma miopia em relação às distrações. A deficiência de atenção, ela advém de um mecanismo de dispêndio sináptico. O aluno observa o que ele está a aprender, e se aquilo demandar, houver um dispêndio de energia cognitiva, ele se propõe a ter distrações. Qualquer mosquito que passe na sala é subterfúgio para ele fugir daquela energia, daquele empenho sináptico. Então ele tem um detector de dispêndio sináptico. E o professor não observa isso por quê? Porque o professor tem também. Diante de todo esse cenário, qual é a diferença entre o professor e o aluno? O professor vem numa geração, chamando geração, Douglas MacGregor falava, é outro tipo de geração X e Y. Então a geração do professor, ela existe uma paixão voltada para uma obra, o trabalho, a profissão. A paixão dos jovens hoje é voltada para um desempenho e atender a um objetivo econômico, uma condição socioeconômica. Antes existia um glamour de todo o apostolado da profissão. O professor é distraído porque existe uma tagarelice interior. As pessoas estão ansiosas, são pensamentos acelerados acerca de tudo que envolve essa vida veloz. O aluno, ele tem distrações, ele está conectado a redes sociais, ele está perdendo a habilidade social e está se prendendo a uma tecnologia que poderia suplantar transcender muitas barreiras cognitivas da limitação, mas não é o que ele tem feito. Existem 3 tipos de professores: o professor passivo, reativo e proativo. E cada modelo de mundo, cada arquitetura mental voltada para esse processo caracteriza bem o comportamento da média hoje, que está assim numa fase, está num liame intermediário entre o mais primitivo e o do meio, intermediário. Porque todo o processo de arquitetura mental do ser humano, ele é decorrente de uma personagem, em termos de operações modais, como ele atua nesse eixo do universo, na busca de soluções e resoluções, aquilo que cria uma certa ânsia, um certo inconformismo, e diante dessas reflexões ele cria inferências sobre uma metodologia para erradicar, solucionar ou simplificar aquele problema. Então, o professor passivo, ele contém no professor passivo um metaprograma, operador modal passivo. E o passivo, ele simplesmente observa todo o caos ambiental, todo o contexto do macroambiente ali em sala de aula. Ele observa, vê todos os autores dessa condição caótica que advém de um meio social conturbado, que é desencadeador desse mau comportamento. Então o professor, que é o operador modal passivo, ele espera o aluno sair da grade
de escalas dele. Ele não toma uma atitude em relação ao que está fora de um contexto adequado. Ele não tem consciência do desvio padrão que está ocorrendo ali. Ele é um operador modal passivo, ele ignora todas as mazelas, todo o comportamento disfuncional e espera aquilo mudar. Ou Deus, ou uma hecatombe, caiu uma pedra, um furacão caiu lá na escola, alguma coisa assim, mas ele não muda. Ele não toma uma atitude para erradicar aquele comportamento, aquela realidade. O operador modal reativo, o professor reativo, ele reage aos acontecimentos. Os acontecimentos vêm e o agridem e o trazem conformismo, aí ele toma as devidas precauções e determinações. O professor reativo, quando ele é agredido pelo mau comportamento discente, ele exige um bom comportamento. Ele precisa ser acionado dessa forma. O professor proativo, ele no primeiro dia de aula ele estabelece o que ele quer e quais são as regras. Porque o professor reativo, ele cria uma liberdade, um espectro de atuação muito amplo no aluno, uma vez que ele traz a cultura do lado, a cultura de fora, ele traz aquela cultura do DNA, que ele acha que são características inatas, que ele traz isso, ele é teimoso, ele é difícil de lidar, ele nasceu assim, ele traz as características de um ambiente empobrecedor, intelectualmente, ele traz as características de ambientes de influências exógenas dos amigos, do ambiente social, talvez seja empobrecedor no aspecto intelecto-moral. Ele traz os exemplos, os metamodelos, né, que ele modelou até os 7 anos. Ele traz tudo isso. E quando o professor reage, quando ele estabelece que aquelas experiências, aqueles eventos que traz a reboque no seu modelo de mundo, o professor reage, ele já colocou aquilo dentro da sala de aula, ele já estabeleceu aquele comportamento. O professor proativo não, ele estabelece que a cultura, a missão e a visão é a dele. Não existe missão de aluno, não existe a visão do aluno. O aluno simplesmente ele tem que se ater ao desenvolvimento. E sendo um professor, um coeducador, muitas vezes todo o processo de educação é ignorado pelo pai, pela mãe, por falta de recursos, e eles abdicam dessa responsabilidade e alguns atributos que seriam dos pais é assumido pela escola. Okay? Todo esse trabalho está no meu site, Pedagogia Transpessoal e Neuroeducação. Se o professor não tomar ciência dessa condição que ele precisa se desvencilhar, ele não consegue. E hoje, mais do que nunca, todo mundo sabe, na mente consciente de cada um, o que faz você estar bem com você mesmo é a aceitação. Não é só o salário, é a aceitação. É o que eu faço. Gera aceitação? O que eu faço? Eu vou ignorar um processo de auto-rejeição, né, de autopunição, porque o que eu faço me apraz. Existe uma certa reverência e um regozijo naquilo que eu tenho em termos de proficiência. Então tudo isso são quase 200 slides, 2 vídeos, 3 áudios, muito bom. Ok? www.tecnicasdedesenvolvimento.com.br. Vale a pena vocês ir lá dar uma olhada. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.